para colocar esta conferência num contexto histórico. Como dizemos, na realidade eu disse, eu não falo nada. Ontem eu disse que, eu citei o que Krishna disse, que quando ele apareceu aproximadamente 5.000 anos atrás, que Dharma estava em colapso, a Dharma e a religião crescia, e a cultura védica original, a ciência espiritual, foi perdida através do tempo. Assim Krishna explica. Talvez alguém pode dar um jeito nesses santinhos. Agora, livros como o Srimad Bhagavatam, no 12º canto, e em outros lugares explica, Bhagavatam explica os sintomas da degradação de Kali Yuga, o colapso de Dharma, os próprios passatempos de Krishna, a presença de grandes demônios na Terra, vários problemas sociais, espirituais, políticos. Porém, agora eu quero trazer essa narração dentro, como eu disse ontem, do horizonte da historiografia no sentido moderno e falar da situação da cultura védica no ponto meio, como eu disse ontem. O ponto meio, o ponto médio entre Krishna e nós, 2.500 anos atrás aproximadamente, e a situação. Houve um problema sério na cultura védica que já vinha talvez desenvolvendo-se por muito tempo. Tanto que finalmente alguns membros dessa civilização decidiram abandoná-la, abandonar a cultura védica e formar ou prender outros caminhos. E muitas pessoas criavam, podemos dizer, diferentes caminhos, processos, e o mais famoso é o budismo. Mas primeiro vou explicar certas coisas sobre... Primeiro que uma nota para completar ontem à noite. O Purusha Sukta, que o Bhagavatam explica no segundo canto, que aparece no 10º livro do Rig Veda, encontramos na literatura védica, por exemplo, o Shatapatha Brahmana, a declaração Purusha Narayana, que o Purusha é Narayana, o Vishnu. Agora, o sacrifício de animais, que segundo, por exemplo, Jayadev Goswami em Gita Govinda e outras fontes, um problema sério que desenvolveu-se na Índia, mesmo no 4º canto de Srimad Bhagavatam, na história de Prachina Barhishat e Puranjana. O rei Prachina Barhishat estava fora de controle, matando animais em nome de sacrifício. Então temos no Bhagavatam um exemplo nesse rei do que acontecia nos tempos de Buda. Agora, para abordar esse assunto da matança de animais em sacrifício, Prabhupada sempre dizia que o sacrifício de animais foi permitido para restringi-lo, não para fomentá-lo. Porque a estratégia védica é de legislar
legislar um sistema de leis realista. Tem sempre esse problema se você, por exemplo, cria uma lei completamente que ninguém vai seguir. Ninguém segue a lei e o próprio status de lei, o Dharma, cai. Então, para evitar que a própria lei, que Dharma seja mal visto, ou que seja visto como algo irrisório, por exemplo, que a cultura védica tentava legislar leis práticas que as pessoas realmente iriam seguir. Então, visto que muitas pessoas iriam matar animais, houve um processo de restringir, limitar a matança de animais, insistindo que essa matança tinha que ser feita dentro de um contexto sacrificial, religioso, e sob várias condições. Agora, o Senhor Chaitanya, sobre a matança de animal, o Senhor Chaitanya disse ao Kazi, quando Chaitanya Mahaprabhu disse ao Kazi que na sua religião, Islã, vocês matam animais e matam a vaca, o Kazi respondeu que mesmo na sua religião, a religião védica, vocês têm sacrifício de animal. Chaitanya Mahaprabhu respondeu que nesses sacrifícios os animais são elevados e não mortos realmente. Então eu queria citar o verso do Rig Veda que explica isso. Que Chaitanya Mahaprabhu na realidade citava este verso. No Rig Veda, no primeiro livro do Rig Veda, capítulo 162, o verso 21, encontramos este verso. Navahu etan mriyase narishyasi devani deshi patibhai sukhevi. Que na matança do animal, no sacrifício védico, o sacerdote diz ao animal: não, aqui você não morre, você não é machucado, por caminhos fáceis você vai aos deuses. Então, parte do sacrifício foi de assegurar o animal, que o animal ia pelos caminhos fáceis que levam aos deuses. E como sabemos, em certo momento, essa restrição, esse sacrifício de animal foi aproveitado para simplesmente matar inumeráveis animais e comer carne. Agora, esse problema moral, esse problema ético de violência contra outros seres, foi um dos problemas principais que revoltava muitas pessoas, aproximadamente 2.500 anos atrás. Quer dizer, Buda se dirigiu a esse problema, mas muitas pessoas estavam revoltadas, não só com o tratamento de animais, mas também com o tratamento de seres humanos. Porque ao mesmo tempo que esse massacre dos animais acontecia, o sistema de casta ficava cada vez mais rígido. E, por exemplo, temos experiência no movimento Hare Krishna. Que uma pessoa, digamos, que nasceu em qualquer condição, mulher, homem, em qualquer família, se sente chamada por Deus. Se sente chamada por Deus e quer dedicar-se a uma vocação espiritual, e entre essas pessoas que se sentem chamadas, vemos que uma certa porcentagem realmente tem o dom, o temperamento, a capacidade espiritual e material de servir como pregadores, sacerdotes, líderes espirituais. Agora imagine uma sociedade em que você se sente chamado, você quer ensinar sobre Deus, mas o sistema social diz que você não pode fazer isso. Você não pode ser autorizado como professor espiritual, guru. Você, mesmo que você tenha capacidade
de guiar outras pessoas, você não pode servir como guia espiritual. Então, quando, ou digamos, nessas circunstâncias, a frustração, ansiedade, raiva, todos esses sentimentos começam a crescer e acumular. Agora, vocês sabem do sistema Mimamsa. Sistema Mimamsa, tecnicamente Uttara Mimamsa, que o Senhor Krishna pessoalmente, critica indiretamente através de gozação, no passatempo de Govardhan. Basicamente, o Mimamsa é a mecanização e a materialização do caminho religioso e espiritual. No sentido que, por exemplo, Rupa Goswami, em Upadeshamrita, nos avisa de não cair nessa armadilha. Por exemplo, nós praticamos Sadhana Bhakti. E nós pregamos, nós ensinamos que se você é um bom devoto, você levanta cedo, né? Se você acorda cedo, você vai no Mangalarti, você canta certos mantras, você evita certas atividades piedosas, você oferece seus alimentos, você canta japa, você faz serviço. Através desses processos, você fará avanço espiritual. Agora, essas atividades são externas. São atividades executadas pelo corpo material. E no verso Niyamagraha, Rupa Goswami está dizendo que essas atividades são necessárias, mas não suficientes. Se você, por exemplo, acorda cedo e vai ao templo para Mangalarti, seu corpo está presente. Você canta os mantras, mas se você canta com devoção ou vaidade, se você está realmente pensando em Krishna ou pensando que outras pessoas estão admirando como eu canto, só Krishna sabe. Assim que Sadhana Bhakti é necessário, mas não suficiente, porque Sadhana Bhakti simplesmente cria um contexto ideal no qual você pode se devotar a Krishna. Mas essa atividade interna de se devotar a Krishna não pode ser reduzida a uma atividade externa. E por isso Sadhana Bhakti é necessário, mas não suficiente. Agora, nos sacrifícios védicos, os brahmanas, por vaidade, ficando assim no topo, em cima da ordem social, desenvolviam a filosofia de que o poder do sacrifício védico, como lemos no Bhagavatam, o poder de criar, destruir, abençoar, amaldiçoar, o poder de fazer quase qualquer coisa dentro deste mundo, o poder estava no mecanismo do sacrifício. E o Brahmana, sendo o mestre, operador, digamos, do mecanismo, o poder estava no Brahmana. E que até os deuses dependiam dos Brahmanas, o universo dependia dos Brahmanas, por fantástico que pareça essa mentalidade. É como muitas vezes a loucura tem sua própria lógica interna. Isso é também o caso, esta loucura tem sua lógica interna. Porque se você aceita que os Vedas são sagrados, e que os Vedas são, assim, as escrituras mais elevadas no universo, e que o mecanismo dos Vedas é sacrifício, e você dominando esse mecanismo, você, como se tem a chave do universo. Você pode fazer qualquer coisa e até os... Então, nesse sistema Mimamsaka,
os semideuses, porque eles eram muito intelectuais, alguns deles muito técnicos, adoravam classificar tudo, e eles davam diferentes valores, status e categorias a cada aspecto do sacrifício, a parafernália, os deuses, o lugar de sacrifício, os mantras, cada sílaba, cada aspecto detalhado e técnico do sacrifício tinha sua avaliação, digamos, ritualista. E os deuses acabaram tendo o mesmo status que os copinhos, onde você colocava leite ou ghee para oferecer. Os deuses eram simplesmente parafernália, que não existia um Deus supremo e que os brahmanas eram supremos porque eles eram donos do sacrifício. Inclusive, como eu expliquei ontem, os Vedas, Vyasadeva entregou os Vedas a diferentes famílias de brahmanas. Então, eles eram literalmente donos de diferentes Vedas. O sânscrito dos Vedas é muito sofisticado e arcaico comparado com o sânscrito clássico, por exemplo, do Mahabharata. E assim ninguém mais podia entender. E os brahmanas simplesmente não revelavam os segredos do sacrifício a pessoas fora da sua comunidade. E assim, até os kshatriyas ficaram frustrados, porque essa prepotência, digamos, dos brahmanas de Kali Yuga, não só assim contra shudras ou vaishyas, mas mesmo os kshatriyas ficavam assim com poder aparente nos seus reinos, mas em última instância os brahmanas até queriam, como se diz, exercer poder sobre os reis, e por isso observamos que são os kshatriyas que realmente criaram as novas religiões não védicas para escapar do domínio dos brahmanas. Por exemplo, Buda nasceu numa família kshatriya. E outra religião mais importante naquela época que abandonou a cultura védica, rejeitou a cultura védica, foi a religião, como se diz em Jain? Jainismo. E Mahavir, o fundador, bom, historicamente falando o fundador, mas os Jains dizem que ele realmente veio numa parampara de muitos outros mestres, dos quais não temos nenhum evidência histórica, mas de qualquer maneira Mahavir era também um kshatriya e Buda pregava para outros kshatriyas. Então essa revolta não foi assim uma revolução comunista dos trabalhadores. Em primeira instância foi dos próprios kshatriyas. Então essa falta de oxigênio social, no sentido de um sistema de casta repressiva, esse problema social, o problema moral da matança de animais. E claro que unicamente uma pessoa materialista iria matar animais assim, ou reprimir outras pessoas dignas da sociedade. Então, como parte deste materialismo, os brahmanas enfatizavam o Karma Kanda como a essência dos Vedas, e Jnana Kanda não era muito importante. Inclusive, Krishna fala disso num verso que eu citei ontem do Bhagavad Gita: Jamimang Pushpitang Vacham Pravadanti Vipaschita Veda Vadarata Parta Nanyaristiti Vadyan. Krishna realmente caracteriza perfeitamente a filosofia mimamsaka, dizendo que eles alegam que não existe nada além disso, do Karma Kanda, os rituais dos Vedas. E por isso, pessoas com desejos espirituais, pessoas que queriam compreender a meta da vida, pessoas como nós, quando entramos no movimento Hare Krishna, não tinha saída.
porque a cultura védica ficou assim dominada por brahmanas de casta, que mais ou menos reprimiam outras castas, que matavam animais, que não queriam saber das porções mais espirituais dos Vedas. Inclusive, segundo os Mimamsakas, isso é uma parte muito famosa da sua doutrina, gramaticamente falando, os verbos em sânscrito que dão ordens, como o caso optativo ou imperativo, esses verbos, esses assim, tensos verbais em sânscrito que dão ordens, são a essência dos Vedas. Então, por exemplo, o slogan dos Mimamsakas foi Swarga Kamo Yajeta. Aquele que deseja o céu material deve sacrificar. Yajeta. E que esses verbos, como Yajeta, o Veda mandando o sacrifício, são a essência dos Vedas. E todo o Jnana Kanda, todo a Jnana Kanda, como por exemplo o Vedanta, Tato Brahma Jigyasa. No Vedanta, que agora devemos buscar a verdade absoluta. O Mimamsa Sutra começa a Tato Dharma Jigyasa. E com isso, com Dharma, eles se referem a rituais. Então, agora devemos buscar rituais para nos elevar ao céu. Então, houve, podemos dizer, uma guerra cultural entre Jnana Kanda e Karma Kanda. É isso que acontecia 2.500 anos atrás, uma guerra cultural entre os proponentes de Jnana Kanda e Karma Kanda. Então, nesse ambiente, muita gente fugiu dos centros de população, onde os Karma Kanda tinham assim, muita influência, foram para florestas, para ashrams rurais, para Nova Brajadam e Brajabhumi, Nova Kula e Gaura Vrindavan, lugares assim. E seguiam diferentes caminhos espirituais. São essas pessoas, por exemplo, que produziam livros como os Aranyakas, os livros da floresta. E é muito interessante porque podemos ver nos Aranyakas ainda muito apego aos rituais védicos. Ainda muito apego, e porque eles vinham dessa cultura e ainda estavam muito envolvidos, e com o tempo podemos ver uma separação gradual disso, e mais ênfase assim, na parte teológica, espiritual. E por isso que o Upanishad, e aí se produzem os Upanishads, o Upanishad mais antigo é chamado Aranyaka, porque isso é o ponto de transição. Então, o Upanishad mais antigo é o Brihadaranyaka Upanishad, o grande Aranyaka Upanishad. Então, dá para ver muito claramente, não? Essa fase de transição. Agora, entre as pessoas que fugiam ou escapavam do que eles achavam uma cultura corrupta e opressiva, alguns deles ficaram fiéis a cultura védica e se aproveitaram ou se aprofundizaram no Jnana Kanda, mas outros simplesmente saíram da cultura védica. É muito interessante que uma situação muito parecida existia nos tempos de Jesus e uma coisa completamente paralela. Um pouco tempo depois que isso aconteceu na Índia, que alguns judeus achavam que os sacerdotes eram corruptos, que fazem muitos rituais. Esses sacerdotes também matavam muitos animais em sacrifício. E estavam nas cidades, então grupos de pessoas fugiam da capital, Jerusalém, estabeleceram ashrams, assim, fora da cidade, em lugares remotos, pararam o sacrifício de animais e tentaram se aprofundizar no Jnana Kanda dessa tradição.
E são pessoas muito famosas, são os essênios. Essênios. Os essênios são exatamente o mesmo fenômeno que encontramos 2.500 atrás na Índia, na fuga, na floresta. Não tem florestas, não tem muita floresta no Israel. Foram para o deserto que eles não têm muita floresta. Então, e escreveram esse, como se chama? Dead Sea Scrolls. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram, num sentido, os Upanishads dos judeus, escritos pela mesma classe de pessoas, pelo mesmo motivo. Um ponto histórico interessante. Agora, muitas pessoas ficaram dentro da cultura védica e simplesmente se dedicavam a escrituras como Aranyakas, Upanishads, Yoga, meditação, espiritualidade. Outros fugiram, simplesmente abandonaram. Um deles foi Buda. Que o nome dele é Siddhartha Gautama, o sobrenome, e o nome é Siddhartha, que nasceu mais ou menos onde agora é a divisa entre Nepal e a Índia. Tem muitas lendas que mais ou menos os historiadores acham meio ridículos, mas, se não ridículos, pelo menos pouco plausíveis. Como, por exemplo, que ele, como adulto, casado, com um filho, não sabia que nesse mundo algumas pessoas morrem, ou ficam velhos, ou têm doenças. A ideia de que você pode morar numa cidade, você pode casar, ter filhos, e você nem sabe que existe a morte, é coisa que poucos historiadores acreditam. O problema com Buda, um problema historiográfico, é que biografia, no sentido moderno, não existia. Para eles, e que a primeira biografia que temos de Buda foi escrita mais ou menos 500 anos depois da sua morte. Agora, para os budistas, como se diz, os livros canônicos, são, os mais antigos são o Pali Canon. Como se diz? Canon. Canon Pali. O problema com esse Canon Pali, que é a fonte mais antiga, é primeiro que foi escrita bem depois de Buda. Segundo, que foi escrita por uma escola entre 18. Então, esse Canon Pali, primeiro, não é contemporâneo com Buda, como nós temos livros contemporâneos com Sri Chaitanya Mahaprabhu. E segundo, que não representa, digamos, budismo, sino representa uma entre 18 escolas. Então, os problemas historiográficos com o budismo são graves. Eu lembro que uma vez eu li um livro escrito por um catedrático de uma das melhores faculdades do mundo, Stanford, um livro sobre budismo, e ele começou o livro dizendo que na realidade quase não sabemos nada com certeza sobre o Buda histórico. Porém, supondo que alguma informação, digamos, autêntica sobreviveu, podemos tentar compreender quem era Buda ou realmente aconteceu. A história da vida dele é muito simples. Os budistas dizem um príncipe opulento. Os historiadores acham que talvez seu pai era o chefe de uma comunidade, como tipo prefeito de uma cidade ou algo assim. Porque reis, nos tempos antigos, às vezes reis eram como o que chamamos hoje de prefeitos, ou às vezes governadores, ou coisas assim. Talvez mais um ponto, e depois eu volto ao budismo, tem tanto para falar, né? Podemos traçar a degradação da cultura védica no sentido de matança de animal. Podemos até monitorar, podemos seguir esse desenvolvimento
em livros que são chamados Shota Sutras e Griha Sutras, que mais ou menos por volta do tempo de Buda e até antes disso, brahmanas escreviam em sânscrito livros sobre os sacrifícios, atualizando, digamos, a cultura védica, aplicando a cultura védica a assuntos contemporâneos, sacrificiais, dharma, leis e coisas assim. Então temos todo um corpo de livros assim, e podemos ver que em certo momento, esses livros, a literatura sutra, começa a falar bem da matança de animal, de comer carne, porque depois do sacrifício de animal, os brahmanas que, digamos, envolvidos nesse nível de vida, comiam a carne. E chega ao ponto que, como se diz, a melhor defesa, uma boa ofensa. Entende? Chega ao ponto que existem Shota Sutras, Griha Sutras, onde os brahmanas dizem que quem não come carne, um brahmana que não come carne no sacrifício vai ao inferno. E assim podemos monitorar essa degradação. Agora, assim como, por exemplo, se você tem a única loja na sua cidade, você pode dar bom serviço, pode não atender bem seus clientes, porque você tem a única loja. Né? Essa famosa síndrome do mau serviço do monopólio. Então, assim mesmo, a cultura védica como uma monopólio, como uma monopólia antiga, simplesmente não dava bom serviço, os brahmanas não queriam saber. Então, quando de repente chega outra pessoa que abre uma outra loja na sua cidade, de repente você começa a sorrir para seus clientes e... vamos ver se temos isso. E, sim, podemos consertar isso para você. Né? Porque tem outra loja, e de repente uma terceira loja. Aí você está assim, correndo atrás de seus clientes, dando bom serviço. Exatamente isso aconteceu. Foi arranjo de Krishna, de mandar esses desafios. E depois da expansão dramática do budismo, do jainismo, que eu vou explicar mais sobre isso, começamos a ver outros tipos de instruções nessa mesma literatura. De repente, você não deve sacrificar o animal. Você não deve sacrificar o animal, senão fazer um tipo de pão doce na forma do animal. Você sacrifica esse docinho, esse pãozinho, né, que em forma de animal. Assim como podemos ver um fenômeno muito parecido com a Revolução Protestante contra a Igreja Católica, e de repente essa monopólia, que já não tinha monopólio, começava a dar bom serviço aos seus clientes. Então, um fenômeno histórico muito comum. Isso aconteceu na Índia 2.500 anos atrás. Vamos falar mais do budismo porque ele é mais relevante hoje em dia, mas é interessante lembrar que por muitos séculos o jainismo competia diretamente com o budismo, que existiam reinos de, jainistas? Reinos jainas sim na Índia, e que os jains eram assim uma força cultural muito importante, iguais aos budistas. Outro ponto que a trajetória do budismo na Índia é muito interessante. Na Índia, porque estou falando da Índia, quando uma religião chega num novo território que não é território de origem, inevitavelmente essa religião se mistura até certo ponto, pelo menos superficialmente, às vezes profundamente, com a cultura anterior. Por isso, se nós estudamos, por exemplo, o budismo em Tibete, em Japão,
em China, podemos ver em cada caso essa mistura com a cultura original. Aqui eu quero falar do budismo na Índia. Então, o ponto interessante, que depois eu vou dar mais detalhes, é que o budismo na Índia foi exatamente como um foguete que decola com muita força, fogo e luz, né? E poder, decola e voa muito alto, porém não consegue escapar completamente do campo de gravidade do planeta do qual decolou, e sua trajetória começa a dobrar assim e volta à superfície do mesmo planeta e se funde no planeta. Isso é exatamente o que aconteceu com o budismo na Índia. Ele decolou com força, fogo e som, como o movimento anti-védico, que ia corrigir todos os problemas, que vamos acabar com o sistema de casta, vamos acabar com esses rituais, não queremos saber de brahmanas, não vamos matar animais, que chega sacrifício de animais, e, como se diz, divergendo do fundador, Siddhartha Gautama. Eles começavam a propagar a filosofia de Anatma, que não existe alma, e Anishvara, ateísmo. Anishvaravada, Anatmavada. Interessante, vamos ver se chegamos a tocar em todos esses pontos, mas no caso dos budistas, assim como no caso dos seguidores de Shankara, o impersonalista, os seguidores foram muito mais radicais e extremos que o fundador. Agora, mas o budismo se definiu, nasceu como o oponente da cultura védica, mas com o tempo começava a retomar uma característica da cultura védica após a outra, até chegar ao ponto de ser quase indistinguível do hinduísmo. E finalmente, assim, como se diz, tiro de graça, foi a chegada dos muçulmanos, que simplesmente mataram os monges budistas. Porém, antes disso, o budismo tinha se tornado, para muitas pessoas, quase, não oficialmente, mas de fato, simplesmente outra escola de hinduísmo. Então eu quero descrever esse processo. Qualquer pergunta até agora sobre... Ainda estão espertos? Uma coisa que eu gostaria de explicar antes de proceder é o ponto que, até qual ponto os seguidores de Buda radicalizaram seus ensinamentos muito além do que ele falou. Por muitos séculos no budismo, a doutrina de Anatma, que não existe uma alma, foi uma doutrina principal. E eles baseavam essa doutrina no segundo sermão do Buda. Buda, basicamente, como príncipe, ele ficava frustrado e aí ele finalmente deixou sua casa, sua esposa e filho, e mais tarde ele também ficaram budistas. Mas ele saiu viajando e fazendo experiências com muitas dessas pessoas que tinham saído, né, do Karma Kanda. E o nome geral, o nome categórico para as pessoas que deixavam o domínio dos Brahmanas Karma Kanda é Shramana, o movimento Shramana.
que inclui tanto as pessoas que ficaram dentro da cultura védica como aqueles que saíram. A palavra shramana em sânscrito significa cansar-se, trabalhar duro. Por exemplo, onde você descansa é ashrama, né? Ashrama, onde você descansa. Então, shramana, esse termo se refere ao fato que essas pessoas realmente, com muita energia e muita sinceridade, tentavam encontrar seu caminho, trabalhando duro nisso. Então, a história é que Buda fez experiências com muitos grupos, não ficou satisfeito com seus processos de meditação, que tinham muitos caminhos de meditação e yoga, e que ele rejeitou o caminho de, como se diz, asceticismo extremo, ou também desfrute, e queria o caminho do meio, o caminho do meio. E todo mundo sabe, se sentou-se sob uma árvore e iluminou-se, e tendo-se iluminado, ele assim voltou a um lugar onde antes ele tinha meditado com outras pessoas, tentando outro caminho, e no primeiro sermão ele chega, e seus amigos dizem: oi, Siddhartha, qual é a nova? E tudo bem aí, amigo? E aí Siddhartha fala numa forma que para mim é transparentemente seguidores falando, que não falam assim, não sou mais seus amigos, eu sou o Buda. Uma forma tão pomposa e tão assim, quase cômica, assim, de ser tão pomposa, que me lembra muito de o que devotos neófitos fazem às vezes com seu guru. Que você não pode falar com ele, assim que muitas vezes os gurus, né, os discípulos são pomposos e chatos, assim, nesse sentido, achando que ninguém é digno de falar com seu guru. Mas isso é o primeiro sermão. O segundo sermão, estamos falando de dia 2 na história do budismo. Ano 1, dia 2. O segundo sermão, e este sermão oficialmente é o sermão sobre a não existência da alma. Essa doutrina central, principal do budismo, se baseia no segundo sermão do Buda, dia 2, sobre a não existência da alma. E a coisa mais interessante nesse sermão é que Buda não fala sobre a não existência da alma. E para comprovar isso, eu vou ler agora esse sermão, vou traduzir ao português ou inglês na hora. Não é muito longo, é muito curto. Eu vou ler e você vai ver. Bom, começa assim. Desculpe, isso é o 5º dia depois da sua chegada, mas o segundo sermão. Dia 5, talvez dia 2 ele chegou, e talvez nos primeiros dias se formava uma nova religião, mas segundo sermão. Ó monges, você não precisa repetir. Isso é... Outra vez, a historiografia, a veracidade historiográfica disso é um ponto disputado, mas é isso que temos. Ó monges, o corpo não pode ser considerado como a alma, porque ele, o corpo, é suscetível à destruição. A sensação, a percepção, a predisposição e a consciência, digamos, condicionada, também não podem ser considerados como alma, porque mesmo a consciência condicionada é sujeita à destruição. Não é que a forma do corpo é transitória, é permanente? Não. E também a sensação, a percepção, a inclinação
Muita repetição às vezes na escritura. E também sensação, percepção, inclinação e a consciência condicionada também são transitórias, não são, são permanentes? Uma pergunta retórica, né? São permanentes? Obviamente não. E aquilo que é transitório é ruim, é bom ou mal? A resposta sim, obviamente sim, ele nem precisa dizer sim, que é tão óbvio, né? Que é uma coisa mal. Aquilo que é transitório é mal ou bom? E aquilo que é transitório e mal, transitório e mal, fanático aqui, e suscetível à mudança, pode jamais ser considerado como isto é meu, ou sou isso, ou isto é a minha alma eterna? Assim, ó monges, toda forma física, seja passada, presente ou futura, seja subjetiva ou objetiva, perto ou longe, alta ou baixa, deve ser devidamente considerada como isso não sou eu, isso não é meu, falando de coisas transitórias, temporárias. Isto não sou eu, isto não é meu, isto não é a minha alma eterna. Dessa maneira, toda sensação, percepção, inclinações e consciência condicionada devem ser consideradas como essas não são minhas e essas não sou eu e essas não são minha alma eterna. Sabendo disso, ou sabendo assim, ó monges, um verdadeiro discípulo deve desenvolver uma aversão à forma física, à sensação, percepção, inclinação e consciência condicionada. Assim, ele, o discípulo, supera seu desejo, se torna livre e, tendo-se livrado, realiza que o tornar-se é esgotado. Né? Becoming. O tornar-se é esgotado, que ele tem vivido uma vida pura, que ele tem feito aquilo que foi esperado dele, e que ele acabou com a mortalidade para sempre. Acabou, segundo o sermão. É isso. Acabo de ler para vocês todo o segundo sermão, o sermão oficial sobre a não existência da alma, o que Buda nunca disse. O que ele aplicou aqui é um processo bem conhecido em filosofia ocidental, chamado a via negativa, ou nete-nete. Você tira tudo que não seja verdade e o que fica é verdade. Por exemplo, se você está querendo purificar água, você tira tudo que não seja água e o que fica é água. Então, aqui, via negativa, você tira tudo que não seja... Buda está dizendo o que a alma eterna não é. Ele nunca nega a existência da alma. Eu acho muito irônico isso. Então, um exemplo, mas os seguidores, assim chamados seguidores, começaram a falar diretamente, não existe uma alma, não existe tal coisa, isso é ilusão. Uma coisa que Buda nunca disse. Inclusive, nos primeiros séculos do budismo, inclusive nas primeiras décadas, isso virou um problema, porque Buda não negou diretamente a existência da alma. Porque muitos budistas notaram isso. Que não tinha negado a alma e que o budismo pregava aquilo que Buda nunca disse. Não posso resistir à tentação de dar um exemplo paralelo na história da igreja cristã.
que pouco tempo depois do desaparecimento de Jesus, ele estava em Kashmir, ou Glastonbury, Inglaterra, ou a mão direita de Deus, ele não estava em Israel. Então, pouco tempo depois do desaparecimento de Jesus, a igreja, ou diferentes igrejas, começaram a fabricar doutrinas, como o inferno eterno, ou doutrinas bem inteligentes, como Deus como um psicótico que tortura eternamente seus próprios filhos por lapsos mentais, de não acreditar na doutrina. Isso é outro seminário. Tem muito para falar, mas isso é outro seminário. Porém, basta dizer aqui que a igreja fabricava tantas doutrinas novas que chegou a um ponto que eles tinham que justificar isso. E por isso, num livro escrito na parte ocidental de Turquia, como eu disse, várias gerações depois de Jesus, uma pessoa cita Jesus dizendo que no futuro o Espírito Santo virá no meu nome e vai falar coisas que eu nunca falei, mas tudo bem. Então podemos ver no cristianismo, podemos ver no budismo, com Shankara, seguidores ficando mais fanáticos, mais extremistas que o próprio fundador. Bom, não há pergunta. Bom, eu posso talvez explicar um pouco da história prática do budismo. No início, o Buda convencia certas pessoas da sua doutrina, que era muito simples, 4 verdades nobres, que você está sofrendo. Você sofre porque você tem desejos materiais. Se você abandona seus desejos materiais, você não vai sofrer. E você pode se livrar de seus desejos materiais praticando o budismo, que é uma forma de viver bem. Agora, muitos eruditos percebem que um desvio básico, o livro de João é um livro cristão, onde eles dizem que de Turquia Ocidental. Agora, muitos eruditos reparam que eu ia dizer que ou acreditem, eu também acredito, que os seguidores do Buda, e posso falar mais sobre a história, quem eles eram, o que eles faziam, mas os primeiros seguidores do Buda cometeram um erro grave na sua compreensão de Buda e sua missão. Isso é o seguinte, que o Buda histórico, desincentivava sempre especulação de qualquer tipo. Inclusive, ele desincentivava estudos metafísicos. E ele incentivava a experiência prática dentro de meditação. Eu tenho algumas citações, vamos ver se encontro aqui. Aqui, por exemplo, uma citação de um livro acadêmico que usei no meu curso sobre a história das religiões da Índia. O Buda criticava severamente os pontos de vista e as doutrinas de outros, em muitos aspectos. Ele rejeitava abertamente todas as diversas posições ontológicas tomadas pelos outros. Ontologia significa a filosofia da existência, no sentido que, por exemplo, a matéria, o que é a matéria em última instância? O que é a alma?
o Deus, as coisas que existem, que são, em última instância. Então, por exemplo, no Vedanta, as diferentes posições de Shankara, Madhvacharya, Ramanujacharya, são diferentes posições ontológicas. Que, por exemplo, só existe uma coisa, Brahman, Shankara. E a matéria realmente é simplesmente um erro cognitivo. Ou a posição de Ramanuja, que se tudo é Brahman, tudo que existe é Brahman, porém existem diferentes categorias de Brahman, como a categoria de Ishvara, o Senhor, e a categoria de Jiva, a alma, e por isso Vishishta Advaita. Que tudo é Advaita, só existe Brahman, mas Vishishta, com diferentes categorias. E assim mesmo, todas as posições de Vedanta são posições ontológicas. E agora, muito antes, com Buda simplesmente rejeitou todas as posições ontológicas e enfatizava uma experiência que você tinha dentro de meditação. O que isso significa é que Buda estava interessado não em ontologia, mas sim em psicologia. Ele estava interessado em fomentar um estado de consciência. Um estado de consciência e não uma compreensão filosófica. Então, Buda não ensinava metafísica, ele não ensinava filosofia, ele ensinava técnicas de meditação, cuja meta era de acabar com desejos materiais. E como sabemos também, ele ensinava princípios éticos, como de não matar animais, um princípio que os budistas muitas vezes até hoje conseguem superar. Esse princípio ético de não comer carne. Por exemplo, aqui outra citação de um livro acadêmico. O Buda ensina que a pessoa deve se enfocar não em assuntos ontológicos, metafísicos, filosóficos, mas sim na operação de suas faculdades cognitivas. Este ensinamento muda, ou como se diz, foco? Muda o foco da ontologia para a epistemologia. Agora, outra citação. Buda diz que você unicamente tem acesso a seus processos subjetivos cognitivos. Você não pode, como se diz, ir além disso para ver ou verificar o que pode ser, o que pudesse ser o caso externo a nós. E assim mesmo, temos um processo psicológico de entrar num estado de consciência em que você não vai sofrer. Porém, dentro do contexto da Índia, uma civilização sofisticada e altamente intelectualizada, com um interesse sincero em metafísica, os seguidores de Buda, para competir, transformaram uma psicologia de meditação numa ontologia, numa filosofia metafísica. Agora, mais um ponto talvez, e vamos encerrar, e talvez amanhã podemos falar mais sobre isso, que só mais uma citação simples. O Buda não negava o eu de outras pessoas, mas que, bom. Agora, na Índia, talvez não nos primeiros dias do budismo, mas logo depois, surgiu um movimento budista importante. Inclusive se diz que talvez os 18 escolas, 5, quase um terço das primeiras escolas
pertenciam a esta linha, que agora é completamente esquecida, mas temos evidência, completamente esquecida, e que se chamava Pudgala. Quantos de vocês já ouviram falar de Pudgala? Tá louco, Sashi, um elogio. Eles tentam colocar que existe algo além dos skandhas, né? Pudgala, talvez em Pali, significa pessoa, Purusha. E o caminho do Pudgalavada, que eram 5 escolas do budismo, e uma das escolas mais, ou uma das tradições mais proeminentes no budismo do norte da Índia, uma das linhas mais proeminentes, eles diziam que existe uma pessoa que sobrevive à morte do corpo. Existe um tipo de alma. Era difícil usar a palavra alma porque isso era... Outra definição, nomezinho. Porém, eles davam muitos argumentos que eles dizem, olha, irmãos budistas, é absurdo dizer que não exista uma pessoa permanente por vários... Primeiro, porque os budistas estavam preocupados quase até o ponto de serem obsessionados com karma. De evitar karma ruim, de ter bom karma, de ter uma boa vida futura. Agora, se não existe uma pessoa no corpo, quem vai receber o karma? Monges budistas, monges, não leigos, estavam preocupadíssimos, por exemplo, com o destino dos seus antepassados. A literatura mais popular no budismo foi a literatura Jataka. Acho que ainda é. Jataka significa Jati, nascimento, histórias sobre os nascimentos anteriores do Buda. Existem tantas histórias que numa vida anterior, muitas vidas atrás, ele foi um não sei que comerciante, um marinheiro, e ele fez tantas atividades piedosas e tantas coisas assim bondosas, que depois teve um nascimento superior. Agora, se não existe uma alma, uma pessoa, como é possível que o próprio Buda, que podemos acompanhar a evolução espiritual do Buda, através de muitas vidas? E se não existe uma pessoa dentro do corpo, como pode existir responsabilidade moral? Se eu não existo com pessoa, e outra pessoa não existe, se um corpo bate no outro, não existe ninguém assim para ser culpado. Não tem pecador. Não tem pessoa piedosa. Como pode existir responsabilidade moral se não existe ninguém? É interessante que esta tradição Pudgala com o tempo sumiu, porém, logo depois veio outro movimento que simplesmente levou o budismo. Simplesmente surgiu um movimento dentro do budismo que ficou tão forte que hoje em dia 85% dos budistas vivos no mundo hoje, 85% não pertencem mais a esse budismo histórico e são membros desse novo budismo que surgiu mais ou menos no tempo de Jesus. É uma linha que chamou-se a si mesmo Mahayana, o grande veículo. Esse Mahayana fez uma crítica devastadora contra o budismo anterior, dizendo que os primeiros seguidores do Buda eram mais ou menos incompetentes, tolos, e por isso o Buda histórico deu para eles informações infantis, e que agora vinham novas revelações, que são o verdadeiro budismo, e nesse verdadeiro budismo encontramos uma influência
poderosíssima de uma cultura védica refortalecida e realmente crescendo e ficando tão forte que esse novo budismo que leva quase todo mundo budista está se reinventando, seguindo várias linhas da cultura védica renascida. Então aí podemos falar mais disso amanhã. Já, é Srila Prabhupada aqui, já está. Qualquer pergunta? A primeira essa senhora aqui. Você? O senhor falou dessa discrepância. O senhor falou sobre a discrepância do sermão de Buda, Sim. que não cita em nenhum momento a não existência da alma. Só que os budistas defendiam a não existência da alma. Algumas escolas. Sim. Algumas escolas. Eu gostaria de saber o que causa essa discrepância tão grande ao ponto de uma escritura autorizada ser totalmente diferente dos aparentes seguidores dessa linha. Maya. Por exemplo, a Igreja Católica é trinitariana, né? Eles aceitam a Trindade. No quarto século depois desta era, os anos 300, houve uma guerra, literalmente, por décadas, dentro do mundo cristão, entre dois grupos que brigavam de todas as maneiras, brigando, matando, fazendo tudo para, como se diz, para governar o mundo cristão. Um grupo seguia o conceito, a doutrina de Nicéia, né? Da Trindade, e outro grupo era contra isso. E muitas vezes outro grupo realmente dominava o mundo cristão. Agora, o argumento principal do outro grupo, chamado os arianos, porque seguiam um monge Arius. O argumento principal foi que Jesus mesmo, cada vez que ele fala com seu relacionamento com Deus, ele diz que ele é menos que Deus, servo de Deus, filho de Deus, subordinado a Deus. E os, como se diz, trinitarianos, simplesmente rejeitaram o que Jesus mesmo falou sobre Jesus. Então, a Santa Igreja, e depois de muitas guerras e intrigas, os trinitarianos dominaram o mundo cristão, aproveitando o poder militar romano. Agora, é interessante que, ao final desse século, no Império Romano, tornou-se um crime sério, alegar que quando Jesus falava de si mesmo, que ele falava a verdade. Porque os trinitarianos disseram e dizem que Deus é plenamente Deus, plenamente homem. Isso é a doutrina da Trindade. O próprio Agostinho escreveu vários livros defendendo a doutrina da Trindade. E nesses livros ele admite que a doutrina não é lógica e não se encontra na Bíblia. Bem-vindo ao mundo material. É por isso também que Prabhupada estava tão preocupado que seguíssemos, né, seus ensinamentos. Outra pergunta? Sim. Eu queria voltar a Buda, não? Buda, sim. Por exemplo, como o senhor colocou muito bem essa questão dos primeiros budistas que tinham algum conceito de algo que era considerado o Atma, né? Usava outro nome, mas
só esse conceito de reencarnação dentro do budismo, que é até contraditório, às vezes as pessoas pensam que o budismo acredita no mesmo conceito de reencarnação nossa, mas como esses filósofos budistas determinaram o princípio de anátema, de não alma, eles explicam a reencarnação. Inclusive teve um filme chamado O Pequeno Buda, e naquele filme eles estão procurando a reencarnação de um lama. E eu acho que eles não têm uma boa explicação. Eu só vou explicar a explicação, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, né? Então, eles estão procurando a reencarnação daquele lama. E o filme todo é sobre isso. Os fins do filme desencontram. A reencarnação é várias crenças. A reencarnação, sim. Ou seja, as reencarnações não é uma pessoa só, são 3 ou 4 pessoas. Então isso entra no conceito de reencarnação do budismo, porque para o budismo o que reencarna não é a alma, é o que eles chamam de escândalos, agregados. Então a filosofia deles é muito parecida com o conceito materialista de vida. Sim, mas o problema é que essa explicação tem quase nada a ver com o budismo vivido. É uma explicação escolástica que não tem nada a ver com budistas. Porque na realidade, dentro do budismo, quase todos os budistas não estão nem um pouco interessados em que suas skandhas sejam coberturas, né? Que suas skandhas sejam reencarnadas, estão interessados que eles sejam bem reencarnados. Então, uma explicação frívola, que não tem nada a ver com a tradição vivida. Mas é que os budistas hoje acreditam exatamente isso. Os budistas estão muito preocupados com suas reencarnações. Mesmo nos Jatakas, temos um Buda, e também esse filme. Mas nos livros Jataka, que são os livros mais populares do budismo, uma pessoa vem reencarnando-se. Isso foi o budismo real, não assim uma explicação especial que ninguém está interessado dentro do budismo. É porque lá eles dizem que o skandha é a mente, o desejo, são as coberturas. Então, a mente encarnou numa, a inteligência encarnou noutra, o sentido encarnou noutra. Mas isso é uma teoria que ninguém queria saber dessa explicação. Se você estuda o budismo vivido, o que as pessoas faziam, pensavam, sentiam, ninguém queria saber disso. É um absurdo, porque nesse caso, se eu te mato, então são minhas skandhas que são responsáveis. Porque os argumentos dos Pudgalas não são assim atendidos por essa explicação. Que horas são? 8h45. Acho que também a pessoa está querendo que todo mundo dorma agora. Então, até amanhã, Sr. Prabhupada, aqui já.